É incrível pensar nisto, não é? Como é que uma tristeza profunda, que antigamente era quase um sinal de genialidade, de repente se transformou numa doença, algo que precisa de ser tratado. É precisamente essa a viagem que vamos fazer hoje. Vamos mergulhar na história da melancolia até à depressão e tentar perceber, bem, o que é que esta mudança toda nos diz sobre nós e sobre os tempos em que vivemos. E para começar, acho que esta citação da Urânia Torrinho Pérez é perfeita. O que dizer da dor que não pode ser dita? É mesmo isto. A nossa exploração começa aqui, neste ponto, a tentar dar nome a um sentimento que muitas vezes nos rouba as palavras. Uma dor que parece escapar a qualquer descrição. Hoje em dia, claro, o mundo moderno tem um nome para esta dor. Mas a forma como chegamos a esse nome, essa é a história. A maneira como entendemos a tristeza profunda mudou, e mudou radicalmente. E a linguagem que usamos para falar dela, bem, essa linguagem evoluiu e mostra uma transformação gigantesca na nossa forma de ver a mente e o sofrimento humano. E olhem só para esta comparação que acho que resume tudo de uma forma brutal. De um lado tínhamos a melancolia, quase uma coisa romântica, ligada ao gênio, ao cosmos, a uma forma diferente de ver o mundo. E do outro lado, a depressão, uma condição clínica, uma lista de sintomas, algo para ser gerido, tratado. A diferença é abissal. Então, a pergunta é esta, não é? Como é que se passa de um estado de profundidade quase filosófica para um diagnóstico médico? É uma mudança enorme. E para percebermos como isto aconteceu, temos mesmo de fazer uma pequena viagem no tempo. Temos de olhar para a forma como as ideias sobre o corpo, a alma e até a própria sociedade foram mudando. Porque, acreditem, durante séculos, a tristeza profunda não era vista como uma falha. Pelo contrário, era quase um crachá de honra, um sinal de uma natureza extraordinária. Era a condição dos heróis, dos filósofos, dos artistas, de toda a gente que parecia ver o mundo com uma clareza e uma dor diferentes. E este percurso é fascinante. Começa lá atrás, na Antiguidade, com Hipócrates a falar da bilis negra, um desequilíbrio no corpo. Depois, Aristóteles pergunta-se porque é que os homens mais geniais são todos melancólicos. E na Idade Média a coisa sobe de nível. A melancolia passa a estar ligada ao planeta Saturno, o planeta dos pensadores, das mentes brilhantes. Reparem, a melancolia estava ligada ao cosmos, à filosofia. Não era uma doença, era uma disposição de espírito. Uma que podia levar ao tormento, sim, mas também à genialidade. Ok, agora vamos dar um salto no tempo, um salto grande, porque com a Revolução Industrial e a medicina moderna, tudo muda. A visão sobre a tristeza é completamente remodelada. O mundo começou a andar mais depressa e a nossa forma de entender o que se passa cá dentro, bem, teve de acompanhar essa velocidade. E a grande mudança foi esta. O foco deixou de estar no caráter da pessoa, na sua essência, e passou a estar nos sintomas. O sofrimento ganhou um nome novo, neurastenia, que era basicamente uma espécie de cansaço crónico, uma exaustão que se dizia ser causada pelo ritmo louco da vida moderna. É uma ideia poderosa, não é? A alma estava a ser, aos poucos, substituída pelos nervos. Bem, e esta nova forma de ver as coisas teve consequências gigantescas. Olhem para este número. Quando chegámos ao ano 2000, estimava-se que o número de pessoas com diagnóstico de depressão era 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. De repente, já não era uma condição rara de alguns génios, tornou-se algo que a própria Organização Mundial de Saúde classificou como uma epidemia global. É avassalador. Isto levanta uma questão que é mesmo fascinante. Como é que um mal-estar psíquico, uma coisa tão interior, se pode tornar numa epidemia? Como é que se espalha assim? Será que simplesmente passamos a ter melhores ferramentas para o diagnosticar? Ou, e esta é a pergunta mais difícil, será que há alguma coisa na nossa cultura, na nossa forma de viver, que está a criar, a promover este sofrimento? Bem, para tentar responder a isto, o século XX viu nascer duas grandes escolas de pensamento. Duas formas muito, mas mesmo muito diferentes de olhar para este sofrimento que se estava a tornar tão comum. E este quadro mostra o choque entre essas duas visões. De um lado, temos a psicanálise. O termo que usa ainda é muitas vezes melancolia. O foco está no conflito inconsciente, na perda, no significado da dor. A ideia é que é uma dor de ser, que vem da nossa história. O objetivo, compreender a causa. Do outro lado, a psiquiatria biológica. O termo é depressão. O foco, sintomas observáveis, um déficit. A ideia central é que há um desequilíbrio químico no cérebro. O objetivo, classificar e tratar os sintomas.
São dois mundos completamente diferentes. E esta abordagem mais biológica foi, digamos, oficializada com o DSM, o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais. É basicamente o guia da psiquiatria moderna. E o que é que ele faz? Classifica tudo com base em listas de sintomas. Se uma pessoa tem X sintomas da lista Y, então tem a condição Z. Isto tornou o diagnóstico mais standard, mais universal. Mas, e este é um grande mas, muitos dizem que isto teve um preço muito alto. O preço de se perder a história pessoal, a singularidade da dor de cada um. O que nos traz finalmente aos nossos dias, a nossa era da ansiedade. Então, o que é que isto tudo quer dizer para nós que vivemos numa época em que a depressão é uma palavra comum? Será que, no fundo, a própria estrutura da nossa sociedade tem alguma coisa a ver com isto? Freud, lá atrás, já falava de um paradoxo super interessante. Ele disse que o ser humano se tornou uma espécie de Deus protético. Quer dizer, com a tecnologia conseguimos fazer coisas incríveis, quase divinas, mas essas próteses, esses órgãos extra que inventamos, não cresceram connosco e por isso ainda nos dão muitos problemas. Ou seja, todo este progresso não nos tornou automaticamente mais felizes. O mal-estar parece continuar cá e se calhar até está mais forte. E se olharmos à nossa volta? Vemos muitas fontes de pressão, não vemos? As crises económicas que nunca mais acabam, a forma como as famílias se estão a fragmentar, a pressão absurda para ter sucesso a todo custo, o isolamento que o mundo virtual ironicamente pode trazer, a violência, a miséria, tudo isto cria, digamos, um terreno fértil para sentimentos de insuficiência, de desespero, e talvez, só talvez, crie também uma necessidade de encontrar uma solução que pareça rápida, direta, como um medicamento. E no final do dia, ficamos com dois caminhos principais, duas abordagens muito diferentes para lidar com esta dor. O primeiro é o caminho farmacológico. A ideia é corrigir um déficit biológico, tomar um antidepressivo, por exemplo. O segundo é o caminho psicanalítico. Aqui o convite é outro. É para explorar a nossa história, a nossa relação com a perda, para tentar perceber o significado por trás do nosso sofrimento. Portanto, no fundo, o debate resume-se a isto: mudar o humor ou questionar a causa. É uma escolha fundamental e é uma questão que está mesmo no centro da forma como a nossa cultura hoje decide lidar com o sofrimento mental. E isto deixa-nos com uma última pergunta, uma reflexão para o fim. Nesta busca pela pílula da felicidade, o que é que arriscamos a esquecer? O que é que deixamos para trás sobre a nossa dor de ser? Porque ao tratar a tristeza apenas como um sintoma que tem de ser eliminado, talvez estejamos a correr o risco de não ouvir o que a nossa dor tem para nos dizer. Sobre nós, sobre as nossas vidas e sobre o mundo em que todos nós vivemos.